Você tem dor no pulso e vou te explicar como se livrar dela rapidamente, com 2 exercícios super eficazes e um ponto de pressão. Eu sou Roland Liebscher-Bracht e agora vou te explicar de onde vem a maioria das dores no pulso. Existem 1000 teorias, nossa experiência é essa, olha, você tem aqui a extensão e a flexão. Sim, elas fazem isso e aquilo com o pulso, e esses grupos musculares que passam por aqui pelo braço, pelo pulso e para o outro lado. E quando trabalhamos sempre no teclado, se não movemos mais as mãos corretamente, se não as esticamos em outras direções, então esses músculos, as fáscias, ficam cada vez mais curtos, cada vez menos flexíveis. Isso significa: a tensão continua a aumentar. E quando a tensão aumenta, então ocorrem dores aqui, cãibras aqui, dores no pulso, artrose, cãibras aqui, cotovelo de tenista. Tudo isso é uma consequência disso. As dores no pulso estão, por assim dizer, no meio. Se resolvermos agora as altas tensões que estão presentes, o pulso ficará livre e as dores desaparecerão como que por magia, mesmo que haja artrose, pelo menos na maioria dos casos. Vou te explicar os exercícios agora e a Ina vai mostrá-los para você. E nós também as fazemos, Ina, nós as fazemos agora mesmo, de forma que o espectador, a espectadora possa participar, certo? Então prepare-se, coloque uma pequena mesa ou uma cadeira na sua frente, Ina. Agora coloque a palma da mão sobre a mesa, essa é a posição inicial. Coloque a mão sobre a mesa e depois vire para fora. Vire para fora até que os dedos apontem para o joelho direito. Se tiveres o problema do lado esquerdo, naturalmente fazes o lado esquerdo, certo? E geralmente já sentes uma certa tensão aqui e essa tensão ali, que por exemplo leva à síndrome do túnel do carpo. Talvez já conheças, certo? Os dedos formigam, adormecem, dor intensa ou até tendinite. Tudo isso acontece porque esses músculos estão muito tensos e as fáscias, por isso esses diagnósticos são feitos depois, certo? Então você vai para a posição, o cotovelo deve estar completamente estendido, estenda o seu cotovelo e com o cotovelo estendido, volte bem devagar, mas o pulso não pode levantar. Ele deve permanecer embaixo, a palma da mão, certo? Continua a recuar. E agora vamos realmente acompanhar o tempo. Respiras profundamente e expiras profundamente e recuas sempre um pouco. E enquanto o fazes, aplicas pressão axial, ou seja, pressionas o braço para baixo com o teu corpo. Isso impede que a palma da mão se levante. E então você percebe, Ina provavelmente também percebe, não é? Que está ficando cada vez menos, assim como o tecido cede. E é isso que queremos. Queremos que o que está curto seja puxado novamente. Sim, a terapia da dor pode ser tão simples, na maioria dos casos pelo menos, o que está faltando, onde a tensão está muito alta. Apenas puxamos isso longe e está bom, sim. E continuamos indo para trás. Continuamos retrocedendo e agora ajustamos a intensidade. Porque a maioria das pessoas para de se alongar quando começa a doer. Essa é também uma regra. Quando começa a doer, você para. Não faça isso. Quando começar a doer, então você está entrando lentamente na área onde o efeito é maior. Isso deve doer muito. Isso deve doer muito, mas você precisa ser capaz de suportar bem e encontrar esse limite. Esse é o seu trabalho. Se você quiser fazer muito por todo o seu corpo ou pelo pulso, sim, agora quase acabou o tempo. Talvez mais um pequeno aumento e então você sai devagar novamente. Mova um pouco, é muito difícil no começo dói. Descreva sim, parece rígido no começo, exatamente, no início. Mas há uma recuperação relativamente rápida e muito agradável depois, posteriormente. Isso é o chamado efeito posterior, sim. Então agora faremos o mesmo para o outro lado. Porque agora estamos falando sobre a extensão, sim, você começa de forma semelhante, Ina. Eu diria, pegue sua mão e coloque-a assim e então gire-a desta vez para dentro.
E não para fora. Ok, agora faça um punho e feche com o punho. Bem, não tão fácil. Sim, dedos para dentro, polegar por cima e agora pegue a outra mão e segure tudo junto. Exatamente, sim, segure-o junto, coloque a outra mão em cima. Maravilhoso, então você vê. O dorso da mão está agora na mesa. Se estiver tão duro agora, coloque algo embaixo para que fique um pouco mais macio. Talvez um pano de prato, que é um pouco mais grosso, e então estique completamente o braço. E quando o braço está esticado, você leva seu ombro para trás e então o ângulo aqui fica menor. Ina, você percebe, não é? É muito bom, porque se o exercício puxar muito, você sabe que está curto e se durar mais, eu me sinto muito melhor, Ina. E agora vamos nos aprofundar lentamente aqui novamente. Agora comece a respirar. Ao inspirar, permaneça como está. E ao expirar, você tenta aumentar um pouco mais, mas certifique-se de que está realmente no limite do suportável, positivo. Sim, apenas uma dor de bem-estar. Não apertar os dentes, não contrair os músculos, não tensionar o corpo, tudo isso já é demais. Você precisa ser capaz de suportar isso completamente relaxado, seguindo o lema, bem, dói bastante, mas eu sei pelo que estou passando e depois me sinto melhor. Este é o ponto que você sempre precisa trabalhar mais e você aumenta pedacinho por pedacinho, muito lentamente, aumentando muito lentamente. E o cotovelo deve permanecer completamente estendido o tempo todo, respirar bem. Você tem mais alguma dica em mente para dar ao público? Sim, você já explicou muito bem, não tenho mais nada a acrescentar. Tudo bem, obrigado. Ok, aumente um pouco mais e depois saia lentamente. E por fim, vamos te mostrar o ponto. O que você pode pressionar para obter alívio da dor no pulso na maioria das vezes? Fique parado. Você pode usar nosso empurrador, com a alça redonda e a ponta plana, chamada de ponta plana. Se você não tiver o nosso empurrador, você também pode simplesmente pegar uma rolha de vinho, que é um pouco menor. Mas isso também pode acontecer, até que você talvez tenha o botão. Então vamos mostrar isso na página, ou seja, pegue o botão na mão. Não, foi cedo demais, pegue o braço assim e sinta com o polegar aqui na parte interna o tornozelo que você sente, entendeu? Na parte interna. Melhor pegar o braço e mover mais devagar, Ina. Sim, mova mais devagar, olha, lá está ele. Sim, e sinta exatamente como ele está posicionado, faça isso da melhor maneira possível. Sinta exatamente onde está esse tornozelo na parte interna do cotovelo. E quando você o tiver, pegue o empurrador na outra mão e coloque a ponta plana diretamente nele. Agora seria bom que você não precise segurar o braço. Sim, mas que você simplesmente o coloque um pouco para fora, de modo que você possa pressionar de cima, sim senhor. Então, e agora você percebe que nesta ponta você tem um ponto onde dói mais. E onde dói mais, quando você tem o ponto, fique calmo e continue pressionando. Exatamente. Onde dói mais é onde você sente agora. E então você percebe como essa sensibilidade à pressão diminui. Você já percebeu isso, Ina? Sim. Quando ela diminuir, pressione com mais força. Sempre observe esse limiar, ou seja, esse limite que você ainda pode suportar bem. Isso também se aplica aqui ao pressionar sim. E você faz isso por cerca de 1 minuto e meio, talvez 2 minutos e meio.
E o efeito é que, ao pressionar lá, através de certos receptores e nervos, você envia informações específicas ao cérebro, levando a relaxamento exato desse músculo. E este é um efeito mínimo que surpreende muitas pessoas. Você pode causar isso em si mesmo. Antes de fazer os exercícios, depois de fazer os exercícios. Apenas se por acaso não conseguir fazer os exercícios agora. Faça isso. Você verá que funciona maravilhosamente. Se clicar aqui em cima, terá um vídeo explicativo sobre dor no pulso e síndrome do túnel do carpo. Olhe para isso e nós dizemos adeus até a próxima vez. Adeus, até a próxima vez.